Olá pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje o nosso tema vai ser poesia. Pois é, já que 9 em cada 10 críticos falam da importância da poesia para a saúde intelectual, para a saúde moral e até para a saúde cultural de um país, temos que falar um pouco sobre este tema. E também porque o pessoal vive pedindo aí pra mim, quem que você gosta de ler, quais são os poetas que você gosta, como que você fez para gostar de ler poesia e assim vai. Então a ideia do programa é falar um pouquinho sobre os poetas brasileiros que eu mais gosto. Mas algumas coisas são interessantes de pontuar aqui antes de falar desses poetas. Primeiro que em um país onde é mais fácil encontrar alguém que sabe a letra completa de Faroeste Caboclo ou ainda alguma música do Racionais MCs do que algum soneto do Vinícius de Moraes, realmente tratar de poesia é uma coisa um tanto quanto inglória quase. É madrugada, parece estar tudo normal, mas esse homem desperta pressentindo mal. Muito cachorro latindo. Pau! Ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. E aqui eu acho até que a gente tem um grande problema, e dá para notar isso quando as pessoas vêm perguntar sobre poesia para mim, que o grande problema eu acho que não é nem uma questão de ler poesia. Eu acho que a grande falha que acontece hoje é que nós não aprendemos a ouvir poesia. Por isso, até no final do programa, depois eu vou deixar no link aí embaixo para vocês, 2 vídeos que eu acho bem interessantes vocês assistirem. Um vídeo é o do Alexandre Soares Silva, falando como você pode decorar um poema, com a melhor técnica que, segundo ele, já é feita para este fim. E o outro link que eu vou deixar é, na verdade, de um canal, que é o canal do Roberto Mallet, que tem um trabalho excepcional, não só de leituras de poemas, mas também às vezes de crônicas, e ele ensina pra gente como nós podemos dominar a nossa própria voz. E acho que isso é essencial para quando você vai ler um poema, aprender a falar o poema, a decantar o poema, a declamar o poema. E a gente tem também uma ferramenta que muitas vezes a gente não usa, que é o próprio YouTube. O YouTube está cheio de canal, cheio de vídeo, onde você encontra um monte de gente declamando poesia, seja em português, seja em inglês, italiano, o que vocês procurarem. Em geral dá para encontrar muita coisa, e muitas vezes até encontrar poemas em que o próprio poeta faz o canto do seu poema. E como a voz talvez seja o principal instrumento da leitura de um poema, basta usar também uma ferramenta super simples, que é usar um aparelhinho de celular qualquer e ter aí a ousadia, a coragem, a pachorra de, grave a si mesmo declamando um poema. Faça esse exercício. Você não precisa ter ninguém na sua casa. Você pode simplesmente gravar para você mesmo e vá ouvindo e vá compreendendo melhor o poema à medida que você vai lendo esse poema. Você vai interpretando esse poema para você mesmo. Você não precisa declamar para namorada, nem para ir em sarau, encher a cara de vinho barato e ficar lá como um Jack Kerouac bebum da vida qualquer. Não, faz no conforto do seu lar, no silêncio da sua casa. De vez em quando passa um avião, mas não tem problema, acontece. E grave a si mesmo declamando poemas. Vocês vão ver que com o tempo você começa a ler melhor, você começa a entender melhor e a extrair significados que muitas vezes passam batidos, na hora que você simplesmente lê de uma forma meio mecanizada um poema. Então faça um exercício, vale muito a pena. Lembrei aqui de um outro problema que eu vejo muita gente caindo. O pessoal fala assim, vou ler poema então. Aí o cara, em vez de começar lá com um livrinho de sonetos do Vinícius de Moraes ou alguma coisinha do Manuel Bandeira, o cara pega a Divina Comédia para ler, ou então a Ilíada. Gente, tudo bem, vou entender aí que muita gente no seu ímpeto dos 16 anos vai lá e lê a Divina Comédia e fala assim, nossa, entendi tudinho, sensacional, estou encantado, tudo. Bom, só que, tirando alguns gênios que realmente conseguem, em tão tenra idade, compreender a Divina Comédia,
não é para quase todo mundo. Ou então você pega a Ilíada com a tradução do Carlos Alberto Nunes e vai lá todo empolgado para ler tudo e não passa da 5ª página do negócio. Ou então poetas como Bruno Tolentino, que tem uma obra complexa, uma obra que você precisa ter uma certa cultura realmente para ler aquilo dali, para compreender. E aí as pessoas terminam ficando desestimuladas e achando que eu não entendo de poesia, não entendo do que estão falando, e termina abandonando. Gente, então vamos do básico. Para quem quer começar a entender poesia, começar a ler poesia, eu recomendo justamente ler aqueles grandes poetas brasileiros que são mais próximos da nossa experiência, da nossa língua, da nossa sensibilidade mesmo. E também não precisa entrar numa paranoia de assim, nossa, preciso ler toda a obra completa do Manuel Bandeira. Você pode ir com o tempo fazendo isso. Tem lá o Estrela da Vida Inteira, vale muito a pena ter em casa. Mas vá aos poucos, compre pequenos livrinhos, e estamos aí com esses pequenos livros para indicar para vocês. E o primeiro pequeno grande livro que eu quero indicar para vocês desapareceu aqui em casa, não consegui achar, que é o livro de sonetos do Vinícius de Moraes. É um livro que eu sempre indico para as pessoas que querem começar a ler poesia, porque o Vinícius tem uma obra poética, especialmente no trabalho de sonetos, que é bem próximo mesmo de nós, que é muito legal de ler, que é agradável, irônica, divertida, sensual. É muito boa esse livro de sonetos do Vinícius, desculpa, é muito, muito bom, vale bem a pena comprar. Não é um livro caro, é um livro baratinho, e como eu falei também, acho que é um livro muito legal para vocês aprenderem a ouvir o poema. Bom, o outro livro que eu vou indicar é do Manuel Bandeira. Você tem o Bandeira aqui, e aí você pensa, nossa, mas o que eu vou ler do Bandeira? Pô, tem esse livrinho aqui, ó, Manuel Bandeira, Meus Poemas Preferidos, em que o próprio Bandeira diz para vocês quais são os poemas que ele mais gosta. Então tá aí, Meus Poemas Preferidos do Manuel Bandeira, um livrinho pequenininho e que também tem essa peculiaridade de nos fazer compreender muito melhor o que é ouvir um poema. Uma grande poetisa, que talvez seja a nossa maior poetisa, é Cecília Meirelles. E aí eu vou indicar 2 livrinhos da Cecília que valem muito a pena também. Também são 2 livros que não devem ser caros, dá para encontrar por aí. O primeiro é o Vaga Música, aqui ó, este aqui, bonitinho, onde você tem também uma excelente seleção de poemas da nossa grande Cecília, e que vai também educando o ouvido, educando a sensibilidade, educando a nossa própria ideia do que é uma grande poesia. Outro livro da Cecília que eu recomendo veementemente para vocês é este Trilogia das Santas, chamado Trilogia das Santas, que é um livrinho que a Global produziu, que vem aqui com o Pequeno Oratório de Santa Clara, o Romance de Santa Cecília e o Oratório de Santa Maria em um único livro. Esse pequeno livrinho, a Cecília, ao retratar estas vidas santas, ela usa toda a sua habilidade técnica, toda a sua sensibilidade para mostrar o quanto existe de beleza num cristianismo poético. Ficou bonito isso, um cristianismo poético? Pois é, ou numa poesia cristã. E acho um livro essencial para resgatar justamente essa visão do quanto a poesia, de quanto a literatura carrega de sentido religioso. Aqui, ó. E não tem como falar de poesia religiosa e não citar o nome da Adélia Prado. Lógico, esse aqui já não é um livrinho, é um livro um pouco mais completo da poesia reunida da Adélia. E a Adélia é essa grande voz que não só resgata a religiosidade na poesia, mas também resgata a religiosidade nas pequenas coisas e nos pequenos hábitos do dia a dia. Acho que a Adélia, muitas vezes a gente interpreta mal a Adélia, fala que a poesia dela é pequenininha porque ela trata das pequenas coisinhas, tudo, mas às vezes nesse mundo turbulento em que a gente vive é bom relembrar das pequenas coisas da vida. Então, Adélia Prado, Poesia Reunida. E falando agora de um poeta extremamente original, mas que ao mesmo tempo está enraizado na boa tradição da poesia brasileira, que é o Alberto da Cunha Mello, com o seu Dois Caminhos e Uma Oração. Inclusive, o Alberto da Cunha Mello tem um poema aqui, o Bruno Tolentino, que lerei para vocês.
Conrad abraçou o tufão, e Bruno à voragem se inclina. Com o ar febril dos carmelitas, abre o hábito de Catarina. Embora a lágrima ao relento, secando a porta de um convento, não teme a eriçada pelúcia de tantas onças recheadas de papel jornal e de astúcia. Tampa este abismo de opereta com uma asa de borboleta. Você vê que é um poema que te envolve pela sonoridade, pela beleza, pela beleza do som mesmo, né? Eu espero que tenha ficado bom esse negócio. Se não ficou, põe a culpa em mim e não no poeta. E você vê que é na leitura em voz alta que você realmente capta a singularidade do poema, o modo como ele está ao mesmo tempo encadeado na sua estrutura, mas que te surpreende, que te comove. Afinal, você rimar pelúcia com astúcia é uma coisa que faz você parar um pouquinho e falar, opa, você tem uma surpresa, um elemento de surpresa aí. E é interessante notar que o Alberto Cunha Mello ele domina tão bem o fazer poético que mesmo um poema em homenagem a um filme de ficção científica tem toda uma raiz que nos liga à grande poesia brasileira. Vamos lá. Eu não vou falar com o nome do poema, vocês tentam adivinhar de qual filme eu estou falando. Ou melhor, de qual filme o poeta está falando. Hora de morrer, disse o androide, um dourado ser ariano, sentindo o tempo digital de sua vida se acabando. Tempo de pétala, tempo de pústula, de pressa frívola, de dúvida. Destes fáceis jogos verbais, coroas de lama e de louro sobre os cabelos dos mortais. Hora de o ser voltar aos seus eflúvios cósmicos de Deus. Sacaram de que filme que é? Pensem aí. E aí o Alberto Cunha Mello ele faz uma transição também interessante para os grandes nomes que hoje vão surgindo aí na poesia brasileira, que vale a pena compartilhar com vocês aí pelo menos alguns deles. Gostaria de indicar aqui primeiro o Engano Especular do Lawrence Salisbury, na verdade o Lawrence Flores, que anda fazendo um trabalho muito bom traduzindo as peças de Shakespeare para a Penguin Companhia das Letras. Pois é, ali a tradução é boa mesmo, não é aquela bobajada que fizeram com as letras do Bob Dylan, que a companhia lançou agora, e eu não recomendo que vocês leiam. Aqui são poemas da Lavra do próprio Lawrence, e que vale muito a pena. Aqui, ó, um livrinho pequenininho também, trazendo aí também essa grande poesia, resgatando uma grande poesia que merece ser lida por todos nós. Dois outros poetas que estão aí produzindo, escrevendo os seus livros, lançando e grande poesia o Cláudio Neves, com A Isto Que Faz Falta um Nome, o Severo Duque, do Coração dos Malditos, que trazem aí, ou melhor, eles mostram que sim, existe grande poesia sendo produzida hoje em dia no país. O grande problema é que nós não estamos, como eu falei, habituados a essa poesia, nós não prestamos atenção nela. É aquele problema, a gente está tão preocupado com a política, tão preocupado com a economia, tão preocupado com as coisas vãs da vida, que aquilo que é realmente essencial a gente deixa de lado. Então aqui ó, do Coração dos Malditos, 13 sonetos do Severo Duque, e É Isto Que Falta um Nome do Cláudio Neves. E quase finalizando, Poesia Bovina do Érico Nogueira, que para mim é um dos grandes nomes da nossa nova poesia e que vale muito a pena acompanhar o trabalho do Érico. O Poesia Bovina, na minha opinião, é o melhor livro do Érico. É o livro onde ele consegue um misto de humor com erudição que te envolve assim, e você chega no final do livro ou em alguns poemas, você não sabe se você está rindo ou se você está maravilhado com as referências mais eruditas e por aí vai. É um livro que realmente mostra que a nossa grande poesia não só está viva, mas mugindo muito bem. E para vocês que querem de repente passar assim da nossa poesia para a poesia universal, vou indicar também um outro livro do Érico, que é esse aqui, Verdade Contende Poesia nos Idílios de Teócrito. É esse aqui, que é o trabalho do Érico, em que ele pega os poemas de Teócrito, traduz do grego para o português, e mais do que isso, ele tem uma
apresentação aqui estupenda, não só da obra do Teócrito, mas também explicando pra gente o quanto a poesia é também fundamental para compreendermos melhor a filosofia. Então tá aí, Verdade, Contenda e Poesia nos Idílios de Teócrito. E, como eu falei, também é uma excelente passagem da poesia nacional para a poesia universal, porque aí você também, nessa introdução, o Érico também te dá uma boa base para começar a ler grandes obras como as obras do Homero. Então é isso, pessoal, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, espero que se aventurem mais no universo da poesia. Um grande abraço e até a próxima.